Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória, e uma história eu vou te contar. Essa história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Eu sou Francine Machado de Mendonça. Eu tenho um trabalho que eu estou submetendo, que é Caminho de Sonhos, composto pelo livro de mesmo nome e também pela narração dramatizada Saia de Sonhos, que é o figurino no qual eu penduro as fotos das histórias dos meus alunos. E é assim que eu apresento o trabalho, trazendo as vivências conforme elas foram vivenciadas, apesar da redundância, na sala de aula, no chão de escola, que eu trabalho na educação de jovens e adultos. Todo esse trabalho é um resultado de uma longa pesquisa que vem desde 2016 e acabou ano passado. Então ela vem de duas pós na arte de contar história, a outra em teatro do oprimido e psicologia social e também do mestrado em arte da cena. Quando eu comecei essa pesquisa, eu cismava que a gente tinha pouca participação dos estudantes nas aulas de artes, que é a aula que eu ministro, e também cismava que me faltava uma pedagogia para chamar de minha, quer dizer, uma pedagogia que me ajudasse a envolvê-los mais nas propostas de arte, porque usava muito corpo, porque eram aulas muito diferentes, e eu trabalho com estudantes que tinham muitos anos sem voltar para a escola, então eles têm memória de aulas muito antigas, muito tradicionais, e tinham resistência com o tipo de aula que eu levava, que é todo brincante, que é todo teatral, que é todo musical. E depois dessa longa pesquisa, fazendo as pós na Facom e o mestrado na Escola de Arte Superior Célia Helena, eu percebi também, com o apoio de psicólogos que a prefeitura colocou para nos ajudar na pandemia, que o que faltava para eles era muito mais um suporte psicológico, já que eu levanto essas histórias de opressão que eles passaram pelo Chato do Oprimido, do Augusto Boal, e com elas a gente faz improvisos reagindo às opressões que os estudantes passaram, e muitas vezes eles não queriam fazer esse processo, porque eram histórias que para eles foram mais traumáticas e a gente não tinha apoio psicológico nas escolas até então. Começou a ter de 2020 para cá por conta da pandemia, porém esses psicólogos dão conta de várias escolas, então às vezes a gente tem situações, né, que se repetem e a gente demora para ter o retorno do psicólogo na escola. Eu acho que o meu trabalho pode contribuir para o colóquio, para o conversatório 2, porque eu trabalho com a pedagogia griot, que ela é toda afrocentrada, ela também tem todo um conteúdo, uma estratégia dos povos originários indígenas, e dentro desta pedagogia a gente trabalha com valores africanos, com a ancestralidade, com a circularidade, com a oralidade, com a musicalidade e a ludicidade. Falo afro-brasileira, mas tem contribuição indígena também, dos povos originários. Os próprios mestres afro faziam parte das conferências em que fizemos nossa formação, que começou na pandemia. Um, Outras conexões que eu vejo com o evento é que a EJA é como se fosse um balaio narrativo intercultural. Só do fato de reunir jovens e idosos já tem toda uma fricção que vale dividir, partilhar, trocar com os participantes do evento. Uma outra iniciativa que eu tenho para também trazer eles para mais perto é levar fotos e vídeos de eventos e de quilombos, né, eventos indígenas e de quilombos que eu visitei. E através desse material eu vou contando histórias, trabalhando com cantigas, com toda a riqueza cultural originária, e aí eles começam a trazer também suas histórias, suas memórias relacionadas às suas regiões de origem, que geralmente são ou caipira ou nordestina. E assim, eu trabalho muito com as danças e cantigas populares e também com histórias da tradição oral. E acho que todas essas formas de trabalho destacam as narrativas originárias e também transformam nossos encontros em vivências brincantes envolvendo as turmas e as minhas propostas. Eu faço tudo isso através da narração de histórias como o meu aluno Schneider,
que ele é haitiano. A gente tinha uma questão que, além dele não falar a língua, ele não ouvia, e o aparelho que ele tinha para ajudá-lo na questão da audição foi perdido na viagem. Então eu não conseguia chegar com as minhas aulas até ele, envolvê-lo, né, trazê-lo para junto da participação, por conta da minha atividade ser muito pautada no corpo, na oralidade. Ele estava sem o aparelho, então os professores que usavam a lousa ou atividades impressas, o Schneider carregava um tablet, e nele ele fazia toda ele traduzia a aula inteira, da lousa ou dos papéis impressos que davam com atividades para eles, e ele devolvia respondido em português. Então, uma vez eu consegui fazer uma atividade sobre arte de rua, ele conseguiu responder, fiz impressa, ele respondeu traduzindo do tablet dele. Aí eu fiz essa aula que trazia um pouco a questão da Frida Kahlo, e eles faziam performance fotográfica com acessórios que eu levava para eles demonstrarem como a história chegou até eles. E depois de um tempo nós tivemos o dia do desafio. No dia do desafio eu dei as cantigas populares, a percussão corporal, que é uma outra forma que eu trabalho muito também e chega nos corações deles. E também trabalhei com as danças populares brasileiras, e então com jogos teatrais do Augusto Boal. Não sabemos muito bem por que ele quis fazer parte da roda, porque não tinha instruções na lousa ou impressas para ele traduzir no tablet. Ele quis fazer parte da roda porque o corpo também conversa. E é um pouco disso que eu quero tratar na apresentação, na partilha da pesquisa. O quanto a gente também produz narrativas dançando, porque quando a gente está tentando fazer sequência, a professora fala que passa para a gente frases dos movimentos. E também no teatro, porque muitas vezes eu pego as histórias deles, faço narrações personalizadas, que eles fazem leitura dramática, mas depois eles improvisam a maneira dele. Então eles até partiram de um texto, mas no fim a apresentação é improvisada conforme os estudantes se veem naquela história e vão transformando os diálogos. Então, queria também fazer essa participação no congresso, né, para contar as outras histórias que elas estão na saia. Elas são todas histórias dos estudantes e das participações deles nas aulas, dos questionamentos, das dificuldades, dos encantamentos, que eu acredito que acaba trazendo muito dessa metodologia que eu contei. E um pouco disso também está no livro, então se alguém achar interessante depois continuar tomando contato, o livro também tem crônicas dos estudantes, além da introdução, do glossário e da referência que vem do mestrado, né? Aguardando aí a avaliação de vocês. Eu botei bandeira branca, eu botei bandeira branca, meu vaqueiro deu sinal, meu vaqueiro deu sinal. Vaqueiro, oi selo cavalo, vaqueiro, oi selo cavalo, vai aonde eu te mandar, vai aonde eu te mandar. Eu vim, foi pedir licença, eu vim, foi pedir licença, e eu não vou daqui sem ela, eu não vou daqui sem ela. Dona da casa, seu terreiro alumiou, dona da casa, seu terreiro alumiou. Viva o terreiro em que o meu boi brincou, viva o terreiro em que o meu boi brincou. O sol entra pela porta, o sol entra pela porta, e a lua pelo portão, e a lua pelo portão. Eu vim, foi tomar licença, eu vim, foi tomar licença, e eu não vou sem ela não, eu não vou sem ela não. É pra reunir, vamos guarnecer, essa é a ordem que São João mandou. Sob as bênçãos dos meus mestres, da ancestralidade, encaminho essa proposta para vocês.